Olá, amigos da TV Cidade. Hoje estamos com um programa especial, que é um programa O Melhor de Cada Um, onde apresentamos artistas, de um modo geral, que cada um sabe dar o melhor de si. E essa pessoa com quem eu vou falar hoje sabe muito dar o melhor de si. Ela é uma violoncelista, uma professora e coordenadora de música, e sabe fazer muitas coisas bonitas. Recentemente esteve em Caxias do Sul, já girou pelo país inteiro, inclusive no exterior, em mais de 5 países. E hoje nós vamos bater um papo com a Milene Jorge Alverti. Tá certo o nome? Quase. Quase. É Aliverte. Aliverte. Usar óculos e não usar dá isso, né, Milene? É isso aí, eu sei bem como é que é. Obrigado por ter aceito o convite para falar aqui para os telespectadores de Farroupilha. Primeiro a gente pergunta para quem não te conhece, né? Quem é essa artista, quem é essa moça jovem que não é gaúcha, mas que já pelo tempo que está aqui já virou gaúcha, né? Quem é essa Milene Aliverte? Então, eu me perdi por aqui, né, pelo Sul, e eu acho que todos nós, a gente tem uma missão, né? E eu acho que a minha missão foi justamente abrir um pouco a visão das pessoas em termos de violoncelo, né? O que é um violoncelo, né? Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, isso já faz mais de 20 anos, né? As pessoas que tocavam esses instrumentos, elas eram muito afastadas, assim, ninguém tinha muito entrosamento. E eu, como sou do norte, em geral, eu gosto de mais alegria, junção, né? A gente fazer as coisas juntos é melhor do que fazer sozinho. Enfim, aí eu tive a ideia de fazer um encontro de violoncelos, né? E eu fui juntar todo mundo, gente, os que estavam aposentados, aqueles que estavam iniciando. Então, foi muito interessante o nosso primeiro encontro de violoncelos, que tinha crianças de 5 anos e tinha a dona Gertrude, querida, 85 anos. A partitura dela, ela tinha que ampliar-se umas 20 vezes, ela ficava sozinha na estante para tocar junto com a gente. E a gente fazia orquestras de violoncelo, muito legal, e a gente fez um trabalho muito legal. E daí para cá, a gente não paramos mais, porque o pessoal precisa dessa fonte de incentivo, enfim, de estudos. E aí eu não parei mais, né, Glaci? Comecei a fazer os encontros de violoncelo, comecei a tocar nas orquestras. Na época que eu cheguei, imagina, 20 anos atrás, a gente tinha muitas orquestras. Estava começando a orquestra da UBRA, eu toquei na orquestra da UBRA, na orquestra da Unicinos, eu toquei na orquestra da Unicinos, toquei na OSPA, toquei na orquestra da PUC, olha, no SESC, toquei em um monte de lugar, né? Tinham muito poucos violoncelistas por aqui, então eu consegui trabalhar bastante, né? Depois eu fiz o concurso para a URGS e atualmente eu sou professora de violoncelo da URGS, né? E aí eu consigo fazer um trabalho muito legal com os alunos. Os encontros de violoncelo, eles continuam agora numa abrangência internacional. Ano passado a gente fez um encontro em outubro e a gente teve mais de 400 participantes assim do mundo inteiro, da Alemanha, sabe? Enfim, foi muito, muito legal, muito interessante essa experiência do online, que é limitante, mas é abrangente, né? E esse ano a gente fez também online, e, enfim, a gente está bem feliz assim, com o resultado do que a gente faz, né? Tentar fazer o melhor dentro daquilo que nos cabe, né? Que é o que a gente quer. E as dificuldades que tu sente, assim, porque o músico normalmente diz assim, não, tu não vai viver de música, que não é o teu caso, né? Música não dá certo, música não é profissão. E tu, num instrumento que tu mesmo nos diz ali, que é um instrumento raro, né? Em termos, assim, comparando com violão ou até com uma gaita, né? E como é que é essa dificuldade e essas facilidades que tu teve para chegar no ponto que tu chegou hoje, de uma coordenadora, de uma professora, de uma faculdade, de uma universidade que é famosa no mundo inteiro, que é a URGS, né? É uma das melhores do Brasil, né? Uhum. Claro, a gente não consegue nada de graça, né, Glaci? Eu estudei muito, muito para chegar onde eu cheguei. E até hoje, eu estudo, quem me conhece, eu estudo sábado, domingo, feriado, nunca tenho férias de mais de 5 dias, assim, o meu máximo de férias são 5 dias.
Porque eu me considero uma atleta, né? Eu sou uma atleta em pequena escala, né? Mas eu sou uma atleta, eu tenho que estar me exercitando todos os dias, né? Isso, para mim, me faz muito feliz, mas tem muita gente que não gosta, né, dessa função. Tem muita gente que não gosta de ler, não gosta de estudar. Eu tenho que estar lendo sempre, eu tenho que estar estudando todo dia. Eu não posso viver enfim, de meditação. Eu tenho que viver ativamente. E, enfim, e trabalhar com música, para mim, é a fonte da juventude. Porque me mantém ativa, me mantém feliz, principalmente. Eu sou muito feliz, muito grata, muito agradecida por ter tido essa oportunidade. E eu acho que por isso que eu quero mostrar para todo mundo que, sim, é possível a gente ser feliz hoje em dia, apesar dessas dificuldades, não é? E eu acho que aceitando aquilo, a semeadura que Deus nos deu, eu acho que é o primeiro passo, né? Porque às vezes eu quero ser médico, mas eu não tenho condições de ser médico, eu posso ser uma excelente enfermeira, né? Eu quero ser maestrina, nunca vou conseguir ser maestrina, mas eu posso ser uma excelente violoncelista. Então, às vezes, a gente não consegue ser aquilo que a gente quer, mas a gente pode ser o melhor daquilo que a gente tem nas mãos, né? E eu acho que essa é a chave da felicidade realmente, né? Ah, e uma das coisas que eu sempre tive em mente é que quem consegue as coisas sem esforço é ladrão. E ladrão morre na prisão. Então, se você quer conseguir alguma coisa, você realmente tem que ter esforço. E tem que ter objetivos, persistência. Às vezes, a gente tem que ter organização na maneira de conseguir as coisas, né? Então, assim, por exemplo, eu quero entrar numa universidade. O que eu vou fazer para entrar numa universidade? Pô, eu vou estudar as coisas que pedem no vestibular. É ou não é? A gente tem que se organizar para aquilo que a gente quer, né? Então, agora, por exemplo, depois de muitos anos, eu finalmente consegui entrar no doutorado, que era uma coisa que eu estava querendo fazer há muitos anos. Mas quando eu ganhei, por exemplo, a bolsa para ir para o doutorado, fazem uns 10, 11 anos atrás, foi a época que, enfim, eu tive problemas seríssimos, eu me separei com 2 crianças pequenas, e eu preferi dar atenção para os meus filhos, porque eu acho que filho está em primeiro lugar, eu não é. Tá? Na época deles, eles eram crianças, então eu me dediquei às crianças e deixei o doutorado para fazer agora. E olha, eu estou muito feliz. Estou fazendo doutorado agora na UDESC, em cima da obra de um compositor que eu conheci pessoalmente, o Ciro Pereira, um compositor gaúcho que poucas pessoas conhecem, mas que fez muito sucesso na era da rádio. Ele trabalhou com Elis Regina, trabalhou com grandes nomes na época da era da rádio. E quando eu morei em São Paulo, nos anos 90, ele regia a Orquestra Jazz Sinfônica lá em São Paulo. Então, eu estava chegando em São Paulo, teve o teste para iniciar a orquestra, eu passei nesse teste e, graças a isso, eu consegui estudar em São Paulo, porque, claro, ninguém acreditava que eu ia conseguir alguma coisa com a música, principalmente meu pai, né? Meu pai dizia, ai, mas que burrice, né? Onde já se viu? Então, às vezes, a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. E eu lutei muito, inclusive lutei para... Eu morria de medo, eu era apavorada de estar indo, né, com 19 anos para São Paulo, aquela mega cidade, e deu tudo certo. Eu não precisei fazer nada que eu não faria atualmente, né? Trabalhei e sempre trabalhei desde muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, eu digo assim, olha, gente, eu sou feliz porque trabalho enobrece. Cada vez mais eu me conscientizo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa ter metas, a gente precisa... e em todas as idades, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul que estava se formando com 75 anos. Disse, é isso aí, a gente precisa ir em busca disso, né? O estudo, o cérebro é o único órgão que não... a tendência é sempre estar em movimento, sempre está em crescimento, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? E está sempre em busca disso. Milene, com E aí, relação assim, a essa veia da música, veio da onde? Da família tem alguém
Tem mais alguém na família que te incentivou? Como é que tu viu esse caminho da música? Então, lá em Belém do Pará, eu morava na frente do conservatório. O Ah, conservatório, ele foi fundado pelo compositor Carlos Gomes. Ele é um lugar assim lindo, né? E atualmente esse conservatório ele tem mais de 2.000 alunos. É uma instituição gigantesca, impressionante. Eles têm muitos concertos, têm orquestras, têm bandas, têm corais, tem, enfim, é lindo o trabalho que eles fazem com a música. E eu comecei a estudar, minha mãe é professora de piano, ah, e eu e minhas irmãs, a gente estudava, né, piano. Eu não gostava muito de estudar piano, né? Mas, quando eu tinha uns 12 anos, chegou por lá uma americana que dava aula de violoncelo, e eu comecei a estudar, nem sabia o que era isso, achava um instrumento grande demais, estranho, mas fui e me apaixonei, porque também me abria a possibilidade de viajar para fora de Belém. Imagina, Belém é uma cidade isolada do resto do Brasil. Para a gente ir, eu lembro na época, eu com 13 anos, eu fui para Brasília fazer meu primeiro curso de férias. A gente foi eu passei janeiro, mês de janeiro inteiro, com 13 anos, fazendo um curso de férias, estudando. E Belém, Brasília, gente, eu passei 36 horas dentro de um ônibus. 36. Eu nunca vou me esquecer. Eu fui com uma irmã, minha irmã tocava violino, claro, a gente tinha os amigos, né? Foi uma Gente, hoje em dia eu não vejo meus alunos assim com esse esforço, sabe? Eu foi muito legal, foi uma experiência linda na minha vida, né? Com 13 anos, eu já me sentia responsável o suficiente para tomar conta de mim, para administrar o meu dinheiro, para fazer as minhas coisas sem celular, né? E consegui, passamos um mês, aprendi, depois essa professora foi embora, e eu só tinha possibilidade de estudar violoncelo quando eu fazia os cursos de férias. Então, eu fazia os cursos de férias em julho e em janeiro, todos os anos, em julho e em janeiro. Então, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fui para Curitiba, fui para Londrina, fui para um monte de lugar fazer os cursos de férias. E nunca mais larguei o violoncelo, eu não consegui imaginar a minha vida sem o violoncelo, né? Com 16 anos, eu fiz o meu primeiro vestibular, foi para física. Física, hein? Eu adorava a matemática, eu gosto das exatas, eu adorava a matemática. Eu fiz para física, passei em 7º lugar. Entrei na faculdade, mas não era o que eu queria. Aí larguei a faculdade. Aí 2 anos depois eu fiz outro vestibular, fiz para educação artística, era o mais próximo que tinha na época. Passei de novo. Aí até cursei, mas não era, eu queria violoncelo, eu queria música, e não tinha em Belém, não tinha possibilidade. E foi aí que eu conheci um professor polonês, Zygmunt Kubala, que me ofereceu ajuda em São Paulo, né? Então, ele conseguiu um lugar para mim no pensionato Maria Imaculada, nunca vou me esquecer, que lugar horrível, meu Deus do céu. E aí eu fui, mas eu fui para lá, enfim, e foi assim, onde eu consegui o pouso em São Paulo. Mas o meu pai, muito querido, virou para mim e disse, minha filha, você quer? Vá, só não me peça dinheiro. Foi o que ele me falou. Então, eu tinha minhas economias, desde que eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu sempre guardei dinheiro, né? Primeiro para comprar meu instrumento, né? Que eu só consegui com 19 anos, comprei meu instrumento. E aí meu pai me ajudou, né? Eu tinha metade desse dinheiro, me ajudou com a outra metade. E para São Paulo eu tinha que ter eu tinha que ter um emprego, eu tinha que como me sustentar, porque meus pais não me ajudaram, né? Então eu dou graças a Deus, né? Claro, tive muitas dificuldades, mas consegui, fiz a minha graduação, trabalhei e, enfim, não me prostituí. Não. Naquela época lembra da Cristiane F., a prostituída, não sei, sempre tinha aquelas, eu sempre olhava aquilo de meu Deus do céu, não, nunca quis, né? Eu sempre sou uma pessoa regrada, né? Eu queria ter as coisas certinhas, né? Então, consegui, enfim,
as coisas que eu consegui foi fruto do meu esforço e trabalho. Então, eu estudava e trabalhava lá em São Paulo, e à noite sempre tinha tempo de ir no teatro. Eu ia no teatro, olha, no início eu ia no teatro umas 5 vezes por semana. A gente assistia musicais, concertos, balé, olha, peças de teatro. Nossa, que coisa boa! Foi a época melhor da minha vida. Foi quando eu estava lá em São Paulo. Milene, com relação a essa tua estada no exterior, tu passou pela Alemanha, Espanha, França, Bulgária e Estados Unidos. Conta um pouco de cada um desses para Então, nós, como é que é isso? quando eu terminei a minha graduação, eu conheci um professor búlgaro maravilhoso, chamava Anatoly Krastev, e ele me convidou para ir para a Bulgária, né? Aí eu fui. Ele me convidou, eu fui, né? Na época eu já era casada, eu me casei muito cedo, e o meu ex-marido também tocava violoncelo, então nós fomos juntos para a Bulgária, né? Só que a gente tinha ido com o nosso dinheiro, né? Então a gente estava lá, e aí a gente pediu só uma licença da orquestra, né? Então foram os melhores meses da minha vida. Eu passei 6 meses na Bulgária estudando, eu estudava 8, 9 horas por dia, foi onde realmente eu aprendi a tocar, aprendi a organizar, estudar de verdade, né? Depois a gente teve um problema na orquestra, a gente teve que voltar. Eu fiz um concurso na época, a Fundação Vita, e consegui uma bolsa de estudos para ir fazer meu mestrado daí nos Estados Unidos. Foi quando eu fui para Carolina do Sul e fui fazer meu mestrado lá. E como a gente tocava muito bem, eu cheguei lá, o pessoal era muito ruim, o professor me colocou como assistente dele, então eu dava aula para os alunos, para ele ajudar. Então, eu conseguia dinheiro, a minha bolsa pagava a universidade, então eu conseguia dinheiro para me manter dando aula lá, tocando de vez em quando nos cachê, fazendo alguma coisa assim. Mas, claro, sempre, gente, eu nunca fui desbanjar, nunca. Então, o dinheiro dava para passar um mês, dava para a gente comer tranquilo, comprar as partituras, fazer alguma coisa que a gente precisasse, né? Mas nunca esbanjei. E aí, depois, na hora de voltar para o Brasil, a pergunta era para onde, né? Eu tinha um apartamento em São Paulo, a gente voltaria para São Paulo, a gente iria para Belém do Pará, ou viria aqui para o Rio Grande do Sul, né? Porque o meu ex-marido era daqui. E aqui no Rio Grande do Sul tinha emprego para os dois. Em São Paulo não tinha emprego e em Belém não tinha emprego para 2 violoncelistas, né? Então acabamos que a gente veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Por isso que eu vim para cá. A Alemanha já foi depois da minha separação. Depois da minha separação, que eu resolvi voltar a estudar com afinco e me dediquei no violoncelo de uma maneira muito empenhada, eu montei recitais de violoncelo solo, que é uma coisa dificilíssima de fazer, porque geralmente uma coisa é tu tocar com outras pessoas, né? Que tu divide a atenção. Outra coisa é tu fazer tudo sozinha, né? Sozinho é muito difícil fazer as coisas. E eu montei esse recital de violoncelo solo e foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí eu consegui ir para a Alemanha, eu fui para a Espanha, consegui ir para a França, agora toquei na França no passado, toquei na Alemanha, enfim, e tenho ido sempre, né, todos os anos, né, agora na pandemia não, mas estou muito feliz, assim, de poder trocar experiência, né, com o pessoal de lá e poder tocar e poder dar aula na Alemanha, imagina, tocar bar na Alemanha, e não foi só uma vez, né, eles me convidaram, eu já toquei 5 vezes na Alemanha. Já toquei as 5 primeiras suítes de bar, eu já toquei na Alemanha, né? E a próxima vez que eu for lá, eu vou tocar a 6ª suíte, que é a mais difícil, que é a que eu estou preparando para tocar agora, né? Aqui em Porto Alegre. Então, é uma do Belém do Pará que se transformou em gaúcha e que está fazendo sucesso no mundo, dá para dizer, né? Não estou fazendo sucesso, Glaci, nem quer. 5 vezes Sabe na que Alemanha? foi coincidência, assim, mas as coisas aparecem, né? O que aparece na tua vida aparece, mas não tenho nenhuma, não sou famosa nem nada, eu sou uma pessoa normal, só que talvez eu tenha um pouco mais de trabalho, assim, né? Descanse um pouco menos e trabalhe um pouco mais que a média.
porque, enfim, eu gosto, né, do que eu faço, né? E esse doutorado em cima do compositor, isso dá um trabalho também como todo mestrado já é difícil, né? Imagina o doutorado, É, né? eu estou muito feliz fazendo doutorado, assim, realmente. Agora que meus filhos já estão grandes, né? Então eles até gostam que eu fique longe, assim, né? Então, mas eu estou sempre aí, estou com eles, mas aí eu tenho tempo à noite de ficar me dedicando para aquelas coisas que eu gosto de fazer, que é estudar, que é pesquisar, que é ir atrás das coisas, não é? Eu ainda estou fazendo uma cadeira, uma disciplina, né, lá na UDESC, mas eu devo estar terminando, eu acho que ano que vem, ou no meio do outro ano, 2022 ou 2023. Então, assim, já está indo, né? Esse semestre eu faço a minha prova de qualificação, o exame de qualificação, né? E a gente já começou a trabalhar em cima de uma das obras que eu estou estudando, porque o Ciro Pereira, esse compositor lá da jazz, ele tinha uma filha que morava aqui, ele é daqui de Rio Grande, né? E ele gostava muito de mim, mas ele me adorava. Aí ele dizia, e aí, guria, como é que vai aquele boto viado cor-de-rosa? Porque o boto viado, como é que vai aquele boto viado? Aí eu disse, ai, maestro, tu vai me mandar um abraço pro senhor, viu? Vai lhe visitar qualquer dia desse. Eu sempre falava para ele. Ele era muito engraçado. E aí ele me trouxe um monte de partituras manuscritas dele, obras dele, para violoncelo e orquestra. Mas um monte de partituras. E aí era para eu entregar para a URCS, mas eu fiquei com o coração na mão, porque na época o nosso Instituto de Artes estava assim com problema de infiltração, goteiras, estava assim um horror, estava um caos. Eu disse, meu Deus, se eu entregar isso aqui, vai destruir as partituras, né? Então eu fiquei com as partituras, mas com a promessa para mim mesmo que eu vou devolver para a URCS, mas eu vou devolver com uma edição, eu vou devolver elas editoradas e com uma gravação, né? Então, agora eu escolhi uma dessas obras, que chama Brasiliana número 3, e já comecei a trabalhar em cima dela. Essa vai ser a tese do meu doutorado. Até eu te mandei o vídeo, né, da Brasiliana, que o último movimento é um frevo para violoncelo, imagina, para violoncelo e orquestra, quer dizer, existem pouquíssimos frevos, alguns, eu acho que tem uns 3 ou 4 frevos compostos para violoncelo, e o Ciro é um desses poucos compositores que escreveram um frevo para violoncelo e orquestra, né? E a gente gravou, agora a gente está com um maestro muito legal lá no Instituto de Artes, o professor Carlos Volker, e ele está fazendo um trabalho muito bonito com a orquestra, e eu lancei o desafio para ele, Carlos, vamos fazer, e ele topou, né? E aí a gente gravou esse frevo, ficou bem legal, bem legal. Tu também trabalha no Teatro São Pedro? O Teatro São Pedro, eu não trabalho lá, eles me chamam para ajudar, né? Eu, como professora, eu tenho a obrigação também de ajudar a comunidade. Então, eles me convidam para os concertos, né? Muitos concertos. Agora eu estou com alunos também tocando comigo, então eu marco as arcadas, eu mostro. Então, é um trabalho pedagógico também que eu faço no Teatro São Pedro. Então, eu digo que eu sou espala do Teatro São Pedro, né? Mas eu sou convidada, né? Eventualmente eu não tô, eles convidam outras pessoas se eu não consigo ir. Eu não tenho vínculo empregatício com eles. Eu tenho vínculo pedagógico, de ajuda, né? E institucionalmente a gente pode fazer isso na URCS, né? Dar esse apoio pedagógico. E esses encontros que vocês fazem, que nem você fez recentemente em Caxias, isso é organizado por quem? Então, o que a gente veio tocar foi a orquestra do Teatro São Pedro que veio tocar em Caxias, né? E eles me convidaram para fazer esse concerto e eu vim. Então, na verdade, esse concerto foi um concerto da orquestra do Teatro São Pedro, né? Então, a orquestra do Teatro São Pedro agora está com uma nova direção, né? Um novo maestro, Evandro, que também ele trabalha com a OSPA,
né? E ele está fazendo todo um trabalho de reformulação, está chamando novos músicos, novas pessoas para compor a orquestra, está trazendo novos maestros, novos solistas, e está fazendo um trabalho muito legal, né? O Evandro é muito competente, né? A gente tem visto tudo que ele tem feito para a OSPA, né? Agora a OSPA está de cara nova, ele conseguiu a sala da OSPA, ele está conseguindo muitas coisas para essa orquestra. E agora no Teatro São Pedro também, está conseguindo muitas coisas para o teatro, que é uma coisa muito, muito boa, né? E, e ele tem me chamado para auxiliar ele nesse trabalho com os guris. Acredito que daqui a pouco, quando eu terminar o meu doutorado, talvez eu não faça mais parte da orquestra, né? Eu espero que eu já tenha alunos com essa capacidade. Mas até lá eu não me importo nem um pouquinho de ajudar tanto a orquestra do teatro como alguma outra orquestra que peça a minha eventual ajuda. Né, para ajudar, a gente sempre pode, né? Milene, a música é internacional, fala qualquer idioma, né? Pela melodia, pela harmonia, mas essa assim, música mais estruturada, que nem é de uma orquestra, o público é mais reduzido, né? Eu acho que no Brasil, talvez um pouco, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito também ao contrário, né? Daí que é importante a gente trabalhar com isso, porque a música, ela pode nos tocar de várias maneiras, né? Eu sempre digo que a função da música é chegar onde as palavras não conseguem chegar, né? Às vezes, as palavras não conseguem te tocar de uma maneira como um olhar, um sentimento. Às vezes, tu olha para tua esposa, eu sei que tu é apaixonado pela tua esposa, o amor que é uma coisa que não tem palavras. E a música, ela está nesse patamar. Então, acho que um pouco é preconceito também das pessoas. E eu acho que a gente precisa começar, justamente através da educação, a mudar e transformar esses pensamentos, né? Por quê? Porque eu acho que a única revolução a gente só vai conseguir com a educação. É a nossa grande ferramenta. É a educação. Então, quando você tem um filho, você tem que dar uma boa educação, mas uma educação não é só em história matemática, é também que tipo de lixo eu estou fazendo, onde eu vou descartar esse lixo, como é que, né? Uma educação ecológica, uma educação de, ai, minha avó tem que respeitar, uma educação de princípios morais, né? Então eu acho que a gente tem que ter consciência de que você está plantando pessoas, né? O seu filho é a sua semente, você está deixando aqui. Que semente é essa? Né? Então, se a sua filha vem para você e você está no celular, deixa a filha, quer dizer, você delega a importância para o seu celular, quer dizer, quem é que é o problemático aí? É a criança ou é a pessoa que está com o celular? Então, a gente precisa rever muitos conceitos, sabe? Eu acho que isso é fundamental para a gente construir um Brasil melhor. A gente reclama tanto, mas eu acho que a culpa de tudo que acontece é nossa, né? É nossa enquanto pessoas. Então, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, né? E a música, eu acho que a música é isso. A música, ela tem é, propriedades curativas, sabe? Porque, às vezes, quando a gente está mal, às vezes no banheiro a gente vai cantando, vai se ensaboando, aquela música te cura. Porque música é energia, música é vibração. O mundo é vibração, a gente não tem matéria, a gente tem vibração, não é? A gente tem energia. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a entender a fundo o que é isso, muitas coisas vão mudar. A maneira de encarar a vida pode mudar do teu ponto de referência, né? Da tua responsabilidade ante o mundo. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é isso que a gente precisa passar para as futuras gerações, né? A cultura no mundo, de um modo geral, praticamente começou com a música. Acho que a música é anterior ao teatro, né? E na Europa, desde os tempos mais antigos, sempre foi a música que era um grande espetáculo, né? E no Brasil não tem tanto essa tradição. Então, é como você acabou de falar, eu acho que temos que incentivar mais os jovens a buscar isso aí. Isso cria uma disciplina também, né, Milena? Porque o que acontece é que para tu aprender a conectar
sílabas para formar as frases, tu tem que ter desde a infância um treinamento, né? O beabá começa muito pequenininho. E com a música a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter esse início, essa conexão entre as notas, para conseguir fazer as frases, para as frases virarem melodias, para as melodias conseguirem ser transformadas em algo tocante e emocionante, né? Como as músicas que a gente tem por aí. Então, o processo ele é muito vagaroso, né? E precisa realmente de muita paciência, né? Tanto para os alunos quanto para os professores, porque a gente não pode xingar uma planta porque ela cresce devagar, a planta cresce no ritmo dela, não é? E a gente se vai xingar porque o ipê tem a flor e depois ele fica completamente pelado e que depois vem as folhas, né? Ninguém vai xingar uma árvore. Eu estava passeando hoje pela cidade, que lindo, lindo, a primavera chegando, setembro anunciando, né, que as coisas, né, podem ser bonitas novamente, né? A gente vê a função das flores é tão linda, né? Às vezes é nos tirar desse cinza que é a nossa vida, né? E a mesma coisa é a função da música. Então, eu acho que a gente precisaria, sim, de mais escolas. Eu gostaria muito de ter mais projetos para iniciação infantil. Imagina, é tão lindo ver uma criança tocando violino, a coisa mais bonitinha. E o desenvolvimento da coordenação motora fina é fundamental para a gente, né? E todo mundo devia ter acesso à música, né? E é uma pena que a gente ainda não tem, né? Muito bem, Milena. Alguma coisa que tu gostaria de comentar no final? Já passou o nosso tempo praticamente, né? Que a gente não comentou. Fica à vontade, te deixo com as palavras finais e agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade em nos passar os teus conhecimentos para a nossa cidade. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de fé. Somos homens de pouca fé. Eu acho que tudo pode melhorar. Partindo do princípio de que nós temos mais força do que a gente supõe, né? Então, eu acho que a gente pode começar a tentar ver o mundo de uma outra maneira e tentar ajudar as pessoas que nos circundam para fazer essa diferença, né? Se você faz o seu jardim mais bonito, você já está fazendo um pouco da cidade mais bonita, né? Então, assim é se a gente começa a fazer os nossos pensamentos mais bonitos, você começa a se tornar uma pessoa bonita, e quem te circunda vai querer ficar tão bonito quanto você, né? Então, muito daquilo que a gente pensa transforma o nosso ambiente, daquilo que a gente gostaria de ter, a gente tem que pensar antes. Então, você quer ter mais alegria, então tente ser mais positivo, tente encontrar essa beleza. Todo mundo tem o que fazer nesse mundo de Deus, né? E a função da música, na verdade, é essa, é dar uma alegria onde às vezes tem tanta tristeza, né? E foi isso que eu tentei trazer aqui para vocês, um pouco do meu trabalho. Não sei se dá para a gente mostrar um pouquinho do Ciro. O trabalho que a gente fez com a orquestra foi um trabalho bem legal, e é isso que eu queria dizer, que todo mundo tem essa oportunidade de fazer diferente, né? Então, espero que todo mundo tente, né? É isso. Parabéns, muito obrigado.
Boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Essa noite é a noite do recital dos professores, né? E eu, como coordenadora desse evento, resolvi dar o exemplo e tocar para vocês também, né? Então, eu vou tocar de Edmundo Villani Cortes, Choro. Mm-hmm.